Olá, bem-vindos ao programa Presença Espírita na Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é José Reis Chaves e eu estudei para Padre Redentorista e eu cheguei ao Espiritismo pela Bíblia. Eu costumo dizer, sem querer fazer sectarismo, que o Espiritismo é a religião mais bíblica. Nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos, de fato, o Evangelho de Jesus. O que nós não seguimos são os dogmas. Porém, nós os respeitamos, mas nós não os seguimos porque são doutrinas polêmicas e seguimos mais o Evangelho numa interpretação raciocinada, quer dizer, usando a inteligência e, principalmente, evitando interpretações literais, porque o cristianismo está nessa confusão toda, nessas divisões numerosas que há hoje no mundo. Por quê? Por causa de interpretações errôneas, literais, quando a Bíblia é um livro de alegorias, ao estilo do habitante do Oriente Médio, que tem uma literatura toda simbólica, e a Bíblia não poderia escapar a essa tradição do Oriente Médio. E esse trabalho meu, ele é bíblico, teológico e espírita. E ele deu origem a livros que eu tenho nessa área, DVDs, e também a artigos que eu escrevo para jornais e revistas, principalmente o diário O Tempo de Belo Horizonte, onde eu tenho uma coluna há 11 anos, toda segunda-feira. E que você que não é de Minas poderá ler também. É só você entrar no site do jornal, www.otempo.com.br, e procurar os colunistas do jornal. Você vai me encontrar lá e poderá ler essa coluna minha semanal, que é bíblica, teológica e espírita. E vamos à nossa primeira pergunta de hoje. O homem pode usar seu livre-arbítrio para destruir o mundo? Nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ele, para mim, na nossa visão espírita, ele tem um certo limite, porque Deus, ele não vai permitir que um indivíduo irresponsável aperte os botões aí para a destruição do mundo, com bombas atômicas para lá e para cá. Eu acredito que, dentro de uma visão espírita e também bíblica, eu acredito que o mundo não vai ser destruído. Poderá ter uma grande destruição, mas não no sentido de que será o final do mundo, mas apenas final de um tempo, em que o mundo deixará de ser um mundo de provas e expiações, como nós espíritas dizemos, para ser um mundo de regeneração. Agora, por que eu creio que o nosso livre-arbítrio, Deus não vai permitir que nós o usemos para destruir totalmente o que Deus criou? Por que eu penso assim? Porque em Hebreus 1:14, nós lemos lá que os espíritos
trabalham no projeto divino. Então, nós temos sim o nosso livre-arbítrio. E Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Mas Deus tem seus espíritos atuando, orientando-nos, como nós temos até um anjo da guarda, um espírito especial nos assessorando, nos ajudando, não desrespeitando o nosso livre-arbítrio totalmente, não, mas nos aconselhando, nos orientando para que nós trilhemos o caminho do bem. É claro que esse espírito também não nos livra da lei de causa e efeito. Quando nós temos que colher, por exemplo, um grande sofrimento, uma grande dor, do que nós fizemos no passado, e como disse Jesus, ninguém deixará de pagar tudo até o último ceitil. Eu creio que nós temos que pagar, sim, tudo que fizermos, a não ser que pratiquemos boas ações, que podem, segundo uma das cartas de Pedro, que fala que uma boa ação encobre multidão de pecados. Toda vez que eu falo na lei de causa e efeito, eu falo nesse ensino de Pedro, quando ele fala que as boas ações podem anular nossos pecados, podem amenizar, podem sutilizar. Então, muitas vezes, temos que colher um grande sofrimento, mas nós praticamos o bem, a caridade, aí fica mais leve para nós o nosso karma, mais leve para nós a nossa colheita. Então, nós, então, não podemos ter um espírito que vai nos livrar disso, o tal de anjo da guarda. Ele não vai nos livrar disso. Como ele não vai também interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Mas Deus, de acordo com o projeto dele, ele não vai deixar o homem destruir totalmente a sua obra, esse mundo aqui que ele criou para nós habitarmos e evoluirmos através das reencarnações, porque uma vida só não dá nem para nós começarmos a nossa evolução. Então, e esse mundo então vai ser destruído? Acredito que não. Muitos aí falam, creem nisso, mas nós espíritas, nós cremos em uma transformação, em um mundo de expiação e provas que passará para um mundo de regeneração, um mundo em que haverá mais justiça, um mundo em que haverá mais amor, um mundo em que haverá mais harmonia. Por quê? Porque está acontecendo a evolução nossa, que teve um princípio, teve um primeiro passo, mas não terá fim. Por que não terá fim essa nossa evolução? Porque é o que Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. A nossa perfeição, ela não vai ser tal qual, literalmente, o que Jesus disse. Não vamos ser perfeitos tal qual Deus é perfeito, porque Deus tem perfeição infinita. E a nossa perfeição, por mais avançada que seja um dia, ela será limitada. Ela não vai ser infinita como a de Deus.
Então, quando Jesus fala, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, é uma força de expressão com a qual ele quer dizer que nós devemos nos mirar na perfeição de Deus como se fosse uma bússola nos orientando. Inclusive, Jesus termina dizendo: o Pai que faz a chuva vir para justos e injustos, o Pai que faz a terra produzir alimentos para justos e injustos, o Pai que ama a todos, justos e injustos, o Pai que, enfim, nos ama com um amor sem limite. É o que nós também devemos fazer. Amar a todos os nossos irmãos com um amor irrestrito, um amor até para com os nossos inimigos. É isso que vai acontecer no mundo de regeneração, de um modo geral. Vai ser um novo mundo, ou seja, um novo mundo que será evangelizado de fato, e não como ainda é hoje. Vamos para um outro bloco. Muito obrigado, até já.